começando mais uma Maratona 2020, agora na sexta-feira, 15 horas para a gente aqui de Curitiba, horário de Brasília. Temos aí pessoas de todo o Brasil, por isso que é interessante ver essa diversificação aí de horários, né? Bom, galera, hoje é a nossa segunda webinar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai estar fazendo aqui junto com a Melissa e junto com a Karina, que elas são do nosso setor jurídico aqui da Positivo. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por estar participando, por disporem do tempo de vocês para estar compartilhando isso com a gente, beleza? Bom, a fala agora eu passo aí, então para vocês. Fique à vontade, valeu aí. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Vamos começar, então. Vamos. Oi, pessoal. Eu sou a Melissa, junto com a Karine, e a gente vai apresentar e preparou. E se depois alguém quiser ou tiver interesse nesse material, é só falar com a gente. A ideia é passar uma visão geral do que diz a lei, até porque ela possui vários detalhes e dependendo do tipo, né, do uso dos dados, ela tem algumas peculiaridades. Então, a ideia é passar realmente uma visão geral e como que ela se conecta com as escolas, né? A importância dessa lei para as escolas e instituições de ensino. A privacidade, o direito à privacidade ganhou um destaque aí no último ano, porque foi publicada aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei está prevista para entrar em vigor em agosto desse ano, então, em agosto de 2020, ela passa a valer. Ela foi elaborada a partir da legislação europeia. Lá na Europa, a gente tem muito consolidada essa questão da privacidade de dados. Existe uma cultura de privacidade de dados. E a partir dessa legislação europeia foi elaborada a LGPD. A lei é ampla, ela não estabelece para quem ela é aplicável para todo mundo. Então, por exemplo, a padaria lá da esquina vai precisar seguir a LGPD, porque não existe uma limitação quanto à aplicação da lei. É igual ao Código do Consumidor, né? Todo mundo está sujeito, Código Civil também. Então, todo mundo tem que se preparar já para atender o disposto na legislação. Ela vale para tanto meio digital quanto físico. Isso também é importante já ter aí em mente, que não é só dados digitais, é também lá aquele formulário da matrícula que o aluno faz à mão ou imprime e é guardado lá na secretaria da escola. A escola desenvolve um papel muito importante nessa criação de uma cultura de proteção de dados no Brasil, né? Porque ela trata dos alunos, da vida escolar, né, dos alunos, usa dados, tanto acadêmicos como pessoais deles, para desenvolver suas atividades. E é importante lembrar que, enquanto escola, né, ela tem uma função social, porque o direito da criança e adolescente está elencado lá na Constituição Federal como um dos direitos mais importantes, né? Então, a responsabilidade de todos seguir o disposto na legislação para proteger aí a privacidade das crianças e adolescentes que têm uma certa... não tem falta discernimento para entender o que está sendo feito com os dados deles e para que devem ser fornecidos, né? Então, só um pouquinho que... Acho que entrou aí agora, né? Isso, a gente está vendo. Então, para quem que se aplica? A gente vai falar realmente da lei, né? O que a lei dispõe. Ela diz que ela é aplicável para qualquer pessoa ou empresa que exerça atividade em que se utilizem dados pessoais. Então, qual que é essa utilização? É a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, exclusão, inclusive meios digitais. Desde que a operação de tratamento seja realizada no Brasil, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no Brasil, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no Brasil. Então, é o primeiro requisito aí de aplicação da lei. Então, todas as escolas, instituições de ensino no Brasil estão sujeitas aí à LGPD, não tem limitação se a escola é pequena ou
enfim, aplica-se para todas as instituições, né? Então, e lembrar sempre que é tanto para meios físicos quanto digitais. Isso é bem importante de ter aí fixado. E o que são dados pessoais? Primeiro, para falar, quem é o titular desses dados é a pessoa natural, adulto, criança, adolescente, a quem se refere os dados pessoais. Então, é eu, é você, é a criança, o adolescente, todo mundo. Essa lei vale, é interessante entendê-la, porque vale tanto para a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, enquanto funcionários, colaboradores, pessoas que criam soluções, né? E para criança e adolescente, enquanto cidadão também, enquanto estudante, né? Então, esse é o titular de dados, sempre a pessoa natural, não vale para a pessoa jurídica, né? O titular sempre vai ser uma pessoa física. E o que é o dado pessoal? Informação física ou digital de uma pessoa que possibilite a sua identificação. Então, é o nome, a idade, o gênero, o endereço, a data de nascimento, a profissão, e várias outras informações que, isoladamente ou quando combinadas, sejam passíveis de identificar uma pessoa. E o que além disso, temos também, por definição na lei, o dado pessoal sensível, que são dados que implicam em maior sensibilidade, né? Você pode usar, isso pode ser utilizado, por exemplo, para criar uma discriminação com alguém ou não, e são dados que requerem principalmente um maior cuidado, uma cautela quanto ao seu uso e coleta, né? Então, é origem racial ou étnica, convicção religiosa ou política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, entre outros. Eu posso citar aqui também câmeras de segurança, eles estão coletando dados, né? É a pessoa, é a imagem da pessoa, né? Dados acadêmicos, tudo hoje em dia é dados, né? Eu tenho uma escola, por exemplo, ela tem tanto dado do aluno quanto dados acadêmicos. Isso tem um valor, né? Além de ter a questão da privacidade, ele tem um valor, né? Então, dados vinculados a atividades acadêmicas, tudo isso vai ter que ter, a escola vai ter que ter um cuidado, uma cautela quanto ao uso, a coleta, a autorização do titular, e a gente vai aí explicando mais para frente que cuidados são esses. Quero. Deixar a Kai descansar um pouco. Bom, então, se a gente for falar sobre a lei, né, uma apanhado geral, a gente tem lá elencado alguns direitos dos titulares. Então, a lei traz muita coisa e não seria possível a gente abordar tudo o que a lei traz, né, que requeria aqui um tempo bem maior. Então, vamos falar sobre os direitos dos titulares, que é um dos fatores importantes, mas de uma forma também não muito aprofundada. Dentro desses direitos, a gente tem lá a confirmação da existência de tratamento. Então, tudo que está aqui são direitos dos titulares. E a gente pode olhar isso por dois lados, como a Karine já mencionou. Um deles é como funcionário colaborador, tentando buscar soluções para a adequação das empresas à nova legislação, e a outra delas é como titular de dados, que toda pessoa natural é titular de dados e, por consequência, tem direito a essas garantias. Então, a confirmação da existência de tratamento você informar para o titular do dado de que os dados que a gente recebe dele, que as empresas recebem dele, serão tratados. Então, esse é um dos direitos, ele tem direito a saber isso. Acesso aos dados, o titular de dados perguntar para as empresas ou para as escolas que dados meus você tem aí? Eu quero saber o que você tem. Isso é uma garantia da lei e também é uma forma de adequação. Então, vamos precisar ter um banco de dados de consulta para que eu possa disponibilizar para ele quais as informações que eu tenho dele aqui dentro. Correção de dados incompletos. Então, eu posso estar recebendo alguma informação por conta de um dado errado meu, alguma coisa que não me interessa mais, e isso precisa ser corrigido. Então, pode ser o estado civil que foi alterado e eu quero que isso seja corrigido. Então, acessando esses dados que as empresas têm a respeito dos titulares, o titular pode dizer: olha, esses dados que você tem meu aí está incorreto, não moro mais nesse endereço, o meu estado civil foi alterado, e de pedir essa correção. Anonimização ou eliminação de dados desnecessários. A anonimização, então, são
são dois direitos ali, se a gente pudesse elencar assim. Anonimização, a gente poderia dizer que é o que a gente fala aqui, o estado da arte, né? É difícil a gente conseguir ter um dado anônimo, porque se eu tenho CPF, eu consigo saber quem é. Se eu tenho alguns outros dados, como a primeira letra do nome, a série que estuda e a idade, talvez eu consiga definir quem seja essa pessoa. Né? Então, a anonimização é um termo que a gente precisa ter cuidado, porque é difícil de a gente conseguir algo anônimo atualmente. Né? Então, eu posso ter alguns dados e cruzar com outra base de dados e fazer essa identificação. Então, a anonimização eu também posso solicitar. Então, tirar o nome é uma forma de anonimização? Pode ser, mas eu não posso dar certeza, porque se cruzado com uma outra base de dados, eu posso ser que eu consiga identificar. Existe também, quando a gente fala em estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, quando eu falo assim, é advogada, trabalha numa empresa de tecnologia, trabalha na área de compliance e tem 40 anos. Eu não falei o nome, eu não falei nada, mas quem trabalha aqui sabe quem é. Então, eu conseguiria identificar uma pessoa, mesmo sem ter muitos dados pessoais dela, né? Mas se identifica uma pessoa com alguns dados. E outro fator é a eliminação de dados necessários. Pode ser que isso um dia eu precise, pode ser que um dia isso seja necessário e tal. Então, a lei vem dizer que você tem que ter os dados para aquele tratamento que você precisa, os dados que são julgados necessários para aquele tratamento. Então, se você pode tirar o nome e o nome não é necessário para o tratamento, se você quer fazer uma inteligência de mercado, por exemplo, você consegue fazer sem ter que ter o nome das pessoas envolvidas. Então, a eliminação de dados desnecessários ao tratamento também é um dos direitos dos titulares. A portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço ou produto. Então, para as escolas isso é bem aplicável, porque se a gente for pensar que um aluno sai de uma escola para ir para o outro, ele pode exigir a portabilidade desses dados para que na sua nova escola ela tenha as informações de histórico escolar, de atividade ou de tudo que ele realizou dentro daquela escola que possa ser útil, né, para uma análise curricular na nova escola que ele tenha. Mais para frente a gente vai ver como é que vão ficar esses dados, né? Por quanto tempo a escola que teve esse aluno matriculado lá, que ela tem que guardar, enfim, daí já é um outro elemento. Mas essa questão veio no webinar anterior, veio essa questão para a gente também aqui. Informação sobre o uso ou compartilhamento de dados. Então, toda vez que eu for usar aquela informação para alguma coisa, ou fazer esse compartilhamento com alguém, eu sou obrigado também a informar o titular. Olha, eu estou usando esses teus dados para fazer isso, e por isso eu vou compartilhar com esse fornecedor, ou com essa EdTech, né, por exemplo. Então, isso também tem que ser informado. Quando eu falo de dados de criança e adolescente, eu tenho que ter um cuidado maior nesse compartilhamento, porque envolve dados de menores, né, e por isso precisaria do consentimento dos pais. Mas a gente vai ver mais para frente que só o consentimento não é necessário, né? Preciso de mais requisitos aí que a lei exige. Revogação do consentimento. Então, quando a lei surgiu, veio se pegar o consentimento tá tudo certo, até o consentimento tá tudo certo. E a gente estudando a lei, né? Todo mundo estudando a lei começou a perceber que o consentimento não é o melhor das formas de se conseguir uma autorização do titular. Justamente por conta desse direito estabelecido dos titulares de que ele pode revogar o consentimento. Então, se ele te der o consentimento hoje e você compartilha, por exemplo, os dados com um terceiro e amanhã ele revoga esse consentimento, você não consegue apagar, né? Porque caiu na rede, você entrou numa cadeia de fornecedores e agora como é que você resgata esses dados para que eles não sejam mais compartilhados ou tratados, né? Então, o consentimento é uma das formas de tratamento, mas com certeza ela não é a melhor, né? E assim, só usar quando você não tiver outra opção. E reclamação à autoridade nacional. Então, um exemplo que a gente sempre dá nesse caso aqui é, por exemplo, vou pegar um exemplo da Positivo. Vou imaginar que tem um consumidor que deu autorização para Positivo para receber e-mails sobre novos produtos. Ele deu consentimento e agora ele está recebendo o e-mail marketing sobre novos produtos. E aí, um dia ele falou assim, eu quero revogar meu consentimento, não quero mais receber.
Daí ele revoga o consentimento e a gente responde para ele, ok, você revogou o consentimento e eu tirei o teu nome da lista de e-mail marketing e agora você não vai mais receber informações sobre novos produtos. Se ele receber um novo e-mail, então, porque não foi tirado o nome dele por qualquer erro interno do sistema, alguma coisa assim, ele pode reclamar à autoridade nacional dizendo assim, ó, eu revoguei meu consentimento, eu informei o positivo, eu recebi um e-mail de confirmação e eu continuo recebendo e-mails disso, eu revoguei meu consentimento. Então, a autoridade nacional vai olhar para dentro da positiva e falar assim, positivo, o que está acontecendo? Né? E aí vem as questões de multa e tal, que são as penalidades que a lei traz. E, por fim, é a oposição ao tratamento se irregular. Então, a lei também traz quais são as hipóteses de tratamento e como elas devem seguir. Então, para dar um exemplo, já que nós estamos falando com escolas, eu poderia dizer que não se pode tratar dados de crianças e adolescentes se esse tratamento não for no interesse do menor. Então, embora tenha que ter o consentimento dos pais, né, precisa também que esse tratamento seja no interesse do menor. Então, se esse tratamento não for no interesse do menor, o titular do dado pode se insurgir contra e falar assim, ó, eu não quero que os dados do meu filho sejam tratados porque entendo que isso não é legal, não é lícito, tá? Uma visão geral, né, de quais são os direitos dos titulares. Não sei, Cá, quer complementar alguma coisa? Acho que é isso, só a gente quis trazer o que diz a lei, né, para trazer maior entendimento aí sobre que tipos de direitos eles podem vir a exercer, inclusive contra a escola, né? Seguindo, ciclo de vida do dado pessoal. Aqui é importante sempre entender que o dado tem um ciclo de vida. Ele nasce, ele é utilizado, né, para determinados fins e um dia ele morre, né, assim a gente imagina. Então é um ciclo. Ele tem a coleta, o tratamento, o armazenamento, o compartilhamento e a exclusão. Aqui é muito relevante entender que papel a escola desenvolve, porque se a gente pensar em questões de dados, por exemplo, acadêmicos, ou até mesmo dados pessoais do aluno, tudo começa lá na escola, né? Então, ela tem a questão de tratamento dos dados internamente, para as atividades dela, para exercício, né, do contrato de prestação de serviços educacionais, e ela faz esse trabalho dentro de casa, e tem quando ela compartilha dados com terceiros, né? Cada dia a gente tem aí novas soluções educacionais surgindo, então a escola passa dados para terceiros. Então, ela é responsável desde lá do início, começa nela a responsabilidade, né? Ela tem saco muito isso, porque a escola tem que entender que a responsabilidade dela ao coletar e fazer isso de forma correta é extremamente relevante, porque se lá no final der um problema e for identificado que quem errou foi a escola, no início, ela pode vir a responder porque ela coletou o dado de forma errada ou realizou o tratamento de forma equivocada, né? Então, entender todo esse fluxo para a gente poder passar aí para frente e compreender como que quais cuidados a escola tem que ter nessa responsabilidade aí que ela exerce com relação aos dados. Então, falando também um pouco mais da lei, o que é tratamento de dados pessoais? É um conceito muito amplo, né? O que a lei diz? O tratamento é a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, processamento, armazenamento, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transparência. Tudo, é difícil algo que não se enquadre aí dentro dessas ações, né? Então, tratamento é tudo que você faz com dados. E indo um pouco mais além, a lei também fala que para crianças e adolescentes o tratamento dos dados deverá ser realizado no melhor interesse do menor, somente com consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Então, para as escolas, essa lei é extremamente relevante, porque quando você fala de crianças e adolescentes, você tem aí uma regra mais robusta, né, que requer o consentimento específico e em destaque dos pais ou responsável legal. Então, por isso é importante entender, desde aí do início que a gente vem falando, o direito do titular, o ciclo dos dados, a relevância aí do papel da escola com relação à proteção a esses direitos das crianças e adolescentes.
Bom, a gente tem aqui, a lei traz duas figuras de operador de dados, né, que é o controlador e o operador. O controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, se a gente for olhar dentro do contexto da escola, a escola é um controlador de dados. A responsabilidade maior de preservar ou de saber com quem compartilhar os dados dos menores, em respeito à lei, é do controlador. O operador tem também responsabilidade? Tem sim, mas a responsabilidade maior é do controlador. Então, quando uma escola for compartilhar dados de menores com outras soluções tecnológicas e educacionais, é responsabilidade da escola dizer, ó, para essa solução eu vou passar esse e aquele dado. E entender por que está passando esses dados, se eles são mesmo necessários. Quando a gente fala na legislação de proteção de dados, a lei fala que a gente tem que ter as melhores práticas para que se comprove, né, que teve um esforço da escola e das empresas de forma geral em tentar se adequar a essa legislação. Então, fazer esse questionamento para uma solução, assim, por que você precisa do CPF, por que você precisa do nome completo, por que você precisa desses dados, para garantir que você, como controlador, está passando para ele, né, para essa solução, os dados estritamente necessários. Então, essa é uma responsabilidade do controlador. O operador de dados, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ele vai receber os dados que o controlador manda e a responsabilidade dele é menor, porque ele recebeu dados e está fazendo uma atividade, um tratamento de dados, conforme orientações do controlador. Por isso que ele tem uma responsabilidade reduzida. Então, acho que esse slide aqui é bem importante para que as escolas entendam que tem uma responsabilidade. Eu falo escolas porque a gente está aqui no webinar de escolas, mas né, a empresa que detém esses dados precisa ter essa consciência de que há uma responsabilidade maior, que não é só compartilhar e achar que está tudo certo. Acho que a escola tem que lembrar também que pode ser que em algumas situações ela vai ser controlador e outras ele vai ser operador, né? Então, por isso que é importante entender todo o fluxo, que o papel a escola desenvolve nesse fluxo, para quem ela está passando os dados, ela está tratando internamente. Então, por isso que a gente trouxe aí, destacou esses conceitos, né? Aí, lembrando, então, dessa relação titular, controlador e operador, a gente tem que lembrar que e do fluxo, né, também, o tratamento deve ser realizado com fundamento nesses princípios aí que estão elencados na lei. Quais sejam, a gente vai falar rapidamente, porque também é bem extenso, mas é importante pontuá-los, né? A finalidade, né, do tratamento, propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados, adequação, compatível com as finalidades, necessidade, utilização apenas de dados estritamente necessários, livre acesso, acesso ao tratamento e à totalidade de dados, qualidade dos dados, dados exatos, claros, relevantes e atualizados, transparência, informações claras e precisas aos titulares, segurança, medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, prevenção, adoção de medidas para evitar danos aos titulares, não discriminação, não utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, responsabilização e prestação de contas, demonstração de adoção de medidas eficazes para o cumprimento das normas. Então, esses princípios são extremamente relevantes, né? E pensando até como cidadão, a gente para refletir que não dá para fazer qualquer coisa com os nossos dados, né? Então, é necessário observar as escolas, principalmente, com relação às crianças e adolescentes, por que elas estão usando os dados, que tratamento elas estão fazendo, é um propósito legítimo, né? Está compatível lá com a finalidade da prestação de serviços educacionais ou não. Eu estou só coletando porque um dia vai que eu preciso, né? Então, tem que rever esses fluxos, que tipo de dados estão sendo coletados, tudo, não. E quanto mais você coleta, mais você vai ter que ver, enquadrar, né, no fundamento legal,
mais atividade de tratamento você vai precisar fazer. Vamos passar? Aí a gente entra num ponto extremamente relevante da lei, que são as hipóteses de tratamento. A gente sempre fala aqui que se você nunca viu a lei, não sabe do que ela se trata, ou gostaria de entender um pouco mais, dá uma olhada nesse artigo 7º da lei, que fala das hipóteses de tratamento. Ele está no coração da lei, né? Então, o que são as hipóteses? São que tipo de fundamento a lei autoriza para que você possa usar os dados coletados. Então, sempre lembrar dos princípios e dos direitos que a gente comentou aqui. A partir deles, você vai enquadrar o uso de dados num consentimento, né? Quando o titular diz, ok, eu estou consentindo que você use meus dados. Cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de contrato, exercício regular dos direitos em processo, proteção da vida, tutela da saúde, interesses legítimos do controlador, proteção ao crédito. São 10 hipóteses, então, que a lei permite o uso dos dados pessoais. Você pode, de repente, combinar uma ou mais, né? Mas você tem que enquadrar o uso dos dados em uma delas. Você vai pegar lá o nome, o endereço lá da criança ou do responsável para execução de contrato de prestação de serviços educacionais. Então, você já enquadrou ali numa hipótese de tratamento. Você vai... que outro exemplo, né, que a gente podia dar aqui, só para uma ilustrada? Por exemplo, cumprimento de obrigação legal, né? Pode ser que o MEC tenha alguma exigência também que as escolas têm que cumprir, de, sei lá, mandar histórico escolar, né? Me foge algum exemplo mais específico sobre o MEC, mas digamos que o MEC exija, a gente poderia enquadrar assim, ó, eu tenho que coletar esses dados porque eu preciso reportar ao MEC, então é um cumprimento de obrigação legal e por isso eu posso fazer isso. A lei me autoriza a usar essa base legal para coletar essa informação, né, e encaminhar. E entender também que a lei não veio falar, agora não pode mais nada, você está impedido de fazer aí suas atividades. Não. A lei veio no sentido que você vai ter que rever os seus processos e enquadrar aí o uso dos dados em algum dessas hipóteses, né? Então, por isso que é necessário estudar e olhar que tipo de dados a escola coleta, o porquê e como enquadrá-las aí nessas hipóteses. Então, o tratamento não precisa normalmente não estar associado ao uso de uma única hipótese legal. A escola pode se valer de uma ou mais bases para tratamento de dados para uma ou mais finalidades. O que é importante evitar? Armazenar dados pessoais caso um dia precise deles, ou caso seja necessário. Todo dado armazenado deve ter uma razão, deve estar enquadrado em uma hipótese. Eu vou guardar aqui nessa pasta, aqui no sistema, ninguém vai ver. Você vai ter que enquadrar em uma hipótese. Não existe simplesmente ter o dado porque eu quero, ou porque a escola quer. Isso não existe mais. Outro erro, né? Achar que o consentimento legitima todo e qualquer uso. Aqui está o consentimento do pai, do responsável, eu posso fazer o que eu quiser. O consentimento é muito frágil, porque hoje eu estou dizendo sim, amanhã eu mudo minha opinião, não quero mais, daí você não pode mais usar os meus dados. Na dúvida, achar que pode encaixar o tratamento em legítimo interesse, sobre a necessidade, finalidade e adequação do tratamento. A gente vai explicar isso logo mais, mas já queria pontuar alguns erros muito comuns aí com relação às hipóteses. O consentimento, ele é muito famoso, digamos assim, todo mundo fala que ele é a solução aí para o uso dos dados. Só que, como a gente já comentou, ele existe um risco, porque a pessoa, o titular, pode vir a revogá-lo. Mas, para que ele seja utilizado, ele deve ser livre, informado e inequívoco. Antes da LGPD, hoje, né, ainda a lei não está em vigor, você tem termos de uso de sites, de aplicativos, no qual ele fala que o usuário consente para todas as finalidades, ele consente quanto ao uso dos dados. Depois que a LGPD entrar em vigor, isso vai ter que ser granular. Em que sentido?
Você vai ter que explicar para o usuário que para hipóteses A, B e C, o titular consente. E para outras finalidades, você vai ter que explicar. Cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse. Então, isso é o granular. Só um minutinho. Então, aí está a importância de entender como coletar esse consentimento e seguir essas regras, porque senão ele também vai ter vícios e não será válido. Então, aí está a fragilidade dele, que você tem que cumprir regras para coletá-lo e entender que um dia ele pode ser revogado e você não vai mais poder usar o dado. E lembrar que se ele estiver lá naquele ciclo de vida, você já repassou esse dado para uma solução, para terceiro, veio o pai e revogou o consentimento, como é que você vai fazer? Que medidas você vai tomar? Né? Isso pode ter implicações lá para a vida acadêmica do aluno, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado, evitar usar o consentimento como uma solução para todo o tratamento de dados. A gente citou também o legítimo interesse, que ele não é o legítimo interesse da criança ou do adolescente, é o legítimo interesse da escola, que vamos assim, colocar, direcionar. Então, ele também tem alguns critérios. Ele tem que ser para apoio e promoção de atividades, né, do controlador, proteção do exercício regular de direitos ou prestação de serviços que o beneficiem. Somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderiam ser tratados. Não pode colocar tudo no mesmo pacote e colocar legítimo interesse. Qual que é o problema do legítimo interesse? Existe uma subjetividade. Porque a escola vai dizer, não, é meu legítimo interesse saber tipo sanguíneo do aluno. Pode ser que isso não seja correto, né? E para que seja aplicável o legítimo interesse, existe testes que são feitos, que você tem que avaliar aí quando você está adequando o seu projeto de LGPD. Né? Então, ele tem uma interpretação subjetiva, que deve ser utilizado somente se não identificada outra base legal. Ele também não deve ser aí a prioridade, dentre todas as hipóteses, como uma solução para todas as suas hipóteses de tratamento. Eu posso Isso. Então, a lei traz que para você usar o legítimo interesse como uma base de tratamento de dados, você tem que submeter essa informação, né, a um teste, que é um teste para saber se, de fato, aquilo que você vai tratar está embasado no legítimo interesse, se isso fica em pé, como a gente chama. Então, o teste é um teste de propósito, de necessidade e de balanceamento. O teste de propósito você está buscando um interesse legítimo? O teste de necessidade. O tipo de tratamento desejado é necessário para atingir essa finalidade? E o teste de balanceamento. O interesse do indivíduo se sobrepõe de alguma forma ao interesse legítimo apresentado? Quando você detectar que aquele tratamento, aqueles dados, você quer usar isso com legítimo interesse, você submete essa informação a um teste, né, que é um teste que a lei estabelece como ele funciona, e você guarda esse teste. E caso você seja notificado pela autoridade nacional, você vai dizer assim, não, mas isso eu uso com base no legítimo interesse. Está aqui o teste, e eu acho que dentro das requisições da lei, eu cumpri os requisitos legais. Então, não basta só colocar legítimo interesse, consentimento, sem submeter o legítimo interesse ao teste. Porque aí você tem essa informação de forma mostrar para a autoridade nacional que você teve essa preocupação de enquadrar, de fato, aquele tratamento dentro de uma base legal, como traz a lei, que é submetendo isso ao teste. E é importante ter as evidências, né, Mel? De que você está tentando. Que você está justificando lá o uso do dado conforme o legítimo interesse, né? Então, isso também é relevante pontuar. A lei, como ela é nova, né, e a gente vai descobrindo como as coisas vão funcionando conforme a autoridade vai sendo criada e a lei vai entrando em vigor, mas isso que a Karine falou é muito importante, porque o que importa é a gente começar a fazer, né, a adequação e sempre ter essas evidências, né?
de que você está tentando fazer aquilo que a lei prevê. Então, armazenar um teste de legítimo interesse é uma evidência de que você está preocupado realmente em fazer, né, de forma correta o tratamento de dados. Aqui a gente está citando também um ponto importante da lei com relação ao tratamento de dados sensíveis. Né? Lembrando o que são dados sensíveis: filiação, organização de caráter religioso, filosófico, político, origem racial ou étnica, filiação a sindicato, opinião política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dano genético, biométrico, convicção religiosa. Como que é feito o tratamento de dados sensíveis? A lei diz que para tratar dados sensíveis eu preciso de consentimento específico e destacado, tem que ser um tratamento para um estudo por órgão de pesquisa, para proteção da saúde, prevenção à fraude e segurança do titular, execução de políticas públicas, proteção à vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro, exercício irregular de direitos, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Não existe legítimo interesse do controlador para tratar um dado sensível. Eu não posso falar, justificar que é interesse da escola saber a opinião política lá do pai do aluno, por exemplo, para justificar a coleta dessa informação. E aqui a gente quis destacar como que a escola, qual a importância, né, aí do assunto para a escola. Lembrando, então, lá que a Constituição coloca a criança e adolescente no topo, né, aí dos direitos devem ser respeitados. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes precisa ser feito sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, lembrando daquelas hipóteses também que a gente citou, ter como norte sempre bons motivos para tratar esses dados de crianças e adolescentes, né? Lembrando que crianças são até 12 anos de idade incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos. E por que de tudo isso? Por que a lei destaca criança e adolescente de forma mais robusta, né? Porque eles não têm discernimento com relação aos seus direitos e uso de dados pessoais. E as crianças e adolescentes estão cada vez mais aí, né, nas redes e utilizando o computador e, enfim, soluções para estudar, para se relacionar, para interagir. Então, importante observar esses critérios mais específicos para garantir aí os direitos constitucionais, né, das crianças e dos adolescentes. Aqui a gente entra no artigo 14 da LGPD, que as escolas devem, né, estudá-lo aí com maior profundidade. Pode ser. O artigo 14, ele traz bastante informação sobre o tratamento pessoal de dados de criança e adolescente. Então, claro que, né, ler lei sempre é difícil. Para nós também é difícil, né? Porque ela traz muito detalhe, informações e tal, tem que ter uma leitura cautelosa. Mas a gente recomenda que se faça essa leitura, né, para ir entendendo. Então, por exemplo, falando de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, o consentimento ele tem que ser específico e em destaque. Então, não adianta você colocar um opt-in, né, que a gente chama que é aquele que você dá o aceito ali, misturado na informação sem detalhar, que a gente está falando de tratamento de dados de criança e do adolescente. Ele precisa ter em destaque, então, vou usar os dados do seu filho para tal fim. Né? Lembrando que dados de criança e adolescente só podem ser tratados no interesse do menor. Bom, então ele fala consentimento específico em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal do menor. Os controladores deverão manter pública a informação sobre os títulos de dados coletados. Então, essa é uma informação que tem que estar de fácil acesso, né, para quem quiser saber que tipo de dados. Não é para você dizer, eu coletei isso, você tem nome, né, de forma genérica, que dados você coleta. A forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício do direito a que se refere ao artigo 18. Então, eu quero saber, né, que dados você tem meu, que tratamento vocês fazem com isso, né, que são os direitos que a gente já estudou. Então, a escola, além de deixar público, também tem que deixar uma forma de fácil acesso para que ele possa exercer os direitos dele. Aqui eu só queria complementar que, às vezes, as pessoas ficam muito pensando só na autoridade. Tem que lembrar que o titular pode chegar para a escola e falar assim, eu quero que você me forneça
que dados do meu filho você tem e o que você está fazendo com eles, né? Então, num país que tudo é judicializado, a gente lembrar que não é só a autoridade que vai bater na porta, né? São os consumidores, né, dos serviços educacionais, os titulares podem vir a pleitear informações e esclarecimentos para a escola. E a escola tem que estar preparada para isso, de modo a atender aí o que dispõe a lei, porque a lei fala em prazos, inclusive, a serem cumpridos para prestar esse tipo de informação. Né? Então, poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderiam ser repassados a terceiros sem o consentimento dos pais do responsável. Né? A gente percebe aí o quanto a escola vai demandar da escola aí uma atenção e um cuidado da forma como ela repassa as informações coletadas e se ela pode realmente fazer isso, se ela tem esse consentimento do pai do responsável. Né? Aí, aqui. Os controladores não deverão condicionar a participação em jogos, aplicações na internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessários à atividade. Então, essa questão de se atrelar, né, a jogos e atividades da internet ou outros aplicativos, eu imagino que vai ser difícil a gente controlar, né? Porque cada vez mais isso é mais acessível para todo mundo e é um mundo sem volta, né? Mas não se pode condicionar a participação em jogos, né, com essa finalidade, com essa justificativa. Então, isso é necessário para o desenvolvimento da criança, isso é necessário ao aprendizado dela, né? Sempre lembrando que a gente sempre fala no interesse do menor. Então, não poderão condicionar a participação em jogos, aplicações da internet ou outras atividades de fornecimento. Aí, por exemplo, tem aqueles aplicativos que são jogos, né, de celular. Aí ele pede para acessar a pasta de fotos do celular, né? Então, para que precisa disso para jogar um joguinho, né? Ou criar um grupo no WhatsApp. Então, é esse olhar que vai passar a ter essas obrigações de você não condicionar o uso de uma solução a ter acesso a dados que não são necessários para executá-la. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável pela criança, considerando as tecnologias disponíveis. Então, precisamos sim, né? Eu digo, as escolas precisam sim ter uma forma de controlar o consentimento que foi dado pelo pai responsável. Vai ser no papel, vai ser feito de forma online, não sei, mas precisa ter. Então, é responsabilidade da escola ter o consentimento dos pais para compartilhamento de dados com outras empresas. Se a autoridade vier a questionar, ela vai questionar a escola. Por quê? Porque a escola é o controlador do dado. Então, isso é importante. Claro, a gente não está aqui buscando fazer uma coisa estratosférica, mas, como diz a própria lei, né, considerando as tecnologias disponíveis, né, os meios que hoje existem para isso, e existem da forma física, né, papelzinho imprime, dá o aceite, assina, guarda, ou então pelos opt-ins eletrônicos que existem disponível na internet. Mas isso é uma documentação que a escola precisa ter. Acho que isso é bem importante. E assim, ao meu ver, a gente não poderia colocar um consentimento de compartilhamento de dados de alunos junto num contrato de matrícula, porque quando eu falo ali que o consentimento ele tem que ser livre, né? E se o contrato, se para matricular meu filho eu preciso dar o consentimento, ele deixa de ser livre, né? Mas essa também é uma questão mais, digamos assim, aprofundada da lei. Vamos ver. As informações sobre o tratamento de dados referidas nesse artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas características físico-motoras, perspectivas sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Então, aqui, a gente está falando de tornar a informação acessível, né? Acho que ele simples, claro e acessível,
resume, né, de uma forma que sem complicação, sem juridiquês, sem muito termo técnico, para que complique, né? Porque eu acho que, via de regra, advogado tem essa fama de colocar muito termo técnico que acaba dificultando o entendimento, né? Então, essas informações que são relativas ao tratamento de dados das crianças têm que ser dadas tanto à criança, ao adolescente, quanto aos pais e responsáveis, de forma clara e acessível, né? Ser transparente. Eu acho que essa é a mensagem, né? Sim. Do artigo. E por que a escola deve se adequar, então, ao LGPD? E a gente já citou aqui, lá na Constituição Federal, fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente ou jovem com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, né, e diversos outros direitos ali. A gente tem outras leis que já estão em vigor, né, que não é só a LGPD, a gente tem a Constituição, com o artigo 5º, direito à intimidade e à vida privada, que vale para criança e adolescente, Convenção sobre os Direitos da Criança, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, e tantas outras normas que as escolas se submetem e que devem atender. Né? Então, é mais aí uma lei a ser observada, né, de modo a respeitar esses direitos. E quais seriam aqui alguns pontos de atenção, lembrando que a gente quis falar assim, de modo geral o que de mais importante aí tem na lei para iniciar uma adequação LGPD, né? A responsabilidade das escolas no fortalecimento da cultura da proteção de dados, né? Porque afinal a vida escolar do aluno tem histórico escolar, tem interação social, tantas outras coisas. Então a escola tem um papel muito relevante, né, nessa cultura de proteção de dados, para que eles passem a entender um pouco mais sobre como usar os seus dados. O grande desafio para as escolas é conseguir identificar que o consentimento foi cedido de fato pelo responsável da criança e adolescente, vai ter que ir atrás de soluções tecnológicas, olhar o fluxo, para que estão sendo usados os dados, porque, como eu falei, não é só pensar na autoridade, mas pensar também no titular, no pai da criança, que vai falar, à escola, o que você fez? Eu não autorizei você a passar meu dado para ninguém, o dado do meu filho, né? Importante é tentar também transferência, fornecimento de dados para terceiros e quais ferramentas utilizadas nessa operação, que você tem o trabalho feito dentro de casa, o uso dos dados internamente e a transferência de dados, fornecimentos para terceiros. Né? Cada vez mais temos soluções online, aplicativos, então você tem que ter um cuidado para quem você está passando, porque, igual eu falei lá no início, existe o ciclo de vida dos dados pessoais e é na escola que inicia tudo. Quando você vai ter uma cadeia de responsabilização, né? Você cedeu para um, que daí você autorizou ele a ceder para um terceiro, para um quarto, né? Então, isso é um ponto muito importante aí da lei para as escolas, né? Como e com quem a escola compartilha dados, aí que eu posso ir. E de tudo isso aqui que a gente trouxe, lembrar que zelar pelo nome da escola como uma instituição que respeita o direito à privacidade dos alunos. A internet está aí hoje em dia para você criar uma notícia ruim que expõe o nome da escola como alguém que não é só vazamento, né? Uso indevido. Todo dia tem uma notícia de vazamento de dados, né? Mas e o uso indevido, né? Você pode vir a sofrer um processo de um pai só, de vários, ou, né? Enfim, que você está usando indevidamente os dados, você pode vir a ser responsabilizado, né? E hoje em dia está tudo virando digital, né? Tem lá o diploma que vai virar digital, então você começa a ter que se preparar, né, em todos os meios digitais ou físicos, a olhar para o que dispõe a lei, para não ser reconhecida como uma instituição aí que está desvirtuando o uso dos dados, né? Dentro desses pontos de atenção aqui, eu acho que é legal ali na responsabilidade das escolas no fortalecimento da cultura de dados, a gente destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está bem ligada à questão da segurança da informação. Né? Então, quando a gente fala em tratamento indevido, né, que é uma das consequências da lei, né, uma das responsabilidades que a lei atribui ao controlador, a gente também tem não só o vazamento, ou não só o tratamento indevido, mas também o vazamento. E o vazamento ele pode se dar por alguém de fora que acessa o teu sistema, um hacker, que pega as tuas bases de informações e vende, transfere, divulga, ou também o vazamento interno, né?
de colaborador ou ex-colaborador que saiu e que não teve aquela senha trocada, né? Então, por isso que a gente fala muito de segurança da informação. Então, teve um colaborador desligado, teve alguém que saiu da tua escola, trocou senha, trocou usuário, não compartilha a senha, sempre atualizar a senha, né? E ter esse controle sobre o acesso a essas informações também dentro da escola, né? Porque foi também aquilo que a gente já comentou no começo, né? A gente tem que cuidar com as informações que estão para dentro da escola, como isso é tratado lá, e das informações também que a escola coloca para fora. Então, são os dois lados, né? A gente não pode dizer, dali para frente não tem mais nada a ver com isso. Então, é um pouco disso que a legislação faz também. Acho que é isso, né? É isso. Aí, pessoal, bom, quem tá participando, deu para ver que realmente é um assunto bem extenso, né? Chegou a quase 1 hora aí, deu para ver que realmente é algo que é extenso, mas é importante. A escola está em consonância a isso, porque agora vai ser lei, certo? Então, a partir de agosto vai estar vigorando a Lei Geral de Proteção de Dados, não só as escolas, mas todas as instituições, empresas que lidam com dados, desde controlador até operador, certo? Vai ter que estar de acordo com isso. Então, a gente agradece realmente pela Melissa e a Karina ter trazido isso de uma forma super didática aqui pra gente, para estar apresentando para todos vocês, porque às vezes realmente a parte de compreensão em um texto de lei, realmente vocês falaram, às vezes os advogados usam termos que a gente não compreende bem, né? Mas a gente agradece por vocês terem trazido de forma tão tranquila para a gente estar entendendo isso. Pessoal, a gente tem um tempo ainda, então o nosso chat está aberto aqui, elas estão disponíveis a estar tirando dúvidas de todos vocês, questionamentos, tudo que for pontual e vocês queiram estar falando com a gente, fiquem à vontade. Eu vou estar aproveitando, eu vou mandar aqui no chat para todo mundo. Deixa eu ver se isso aqui. É uma avaliação, tá bom? Dessa webinar de hoje. Para que vai servir? É justamente para a gente entender se esses momentos que a gente está compartilhando com vocês é de importância, se está sendo significativo, a didática, o conteúdo que está sendo passado, se está sendo relevante, se é importante. A gente dá continuidade a sempre estar trazendo isso para vocês, né? A gente entende que a rotina da escola é muito apurada, principalmente nessa época do ano, mas a gente sempre faz o possível para trazer esse tipo de coisa para que realmente seja significativo para vocês, beleza? Então, se puderem responder agora, inclusive, se for o caso, 1 minuto aí, vocês vão tirar do tempo de vocês para estar respondendo, fiquem à vontade e vai interagindo com a gente aqui também. Eu achei interessante, agora um ponto de fala meu aqui, achei legal a forma que vocês abordaram, porque ficou bem nítido que não tem uma escapatória disso, né? Do tipo, vou deixar um tempo, vou indo devagar. Não, chegou agosto, a lei já vai estar ali, a gente vai ter que se entrar nisso mesmo, né? Willy, vamos só comentar aquela dúvida que teve no outro webinar, que perguntaram com relação à imagem, né? Isso. Fotos de eventos que a escola verdade, promove. sim. Isso é uma dúvida que eu acho que é bem recorrente, né? Isso. Lembrar que a imagem hoje ela já está regulada por uma legislação que é inclusive mais forte, que é com relação ao direito de uso de imagem. Sim, exatamente. Então hoje, se você tem lá diversas fotos publicadas dos alunos, está lá no modo público do Facebook, está lá no Google, né? Isso não foi autorizado pelo pai responsável, ou inclusive até do próprio professor, né? Uma foto de um professor nem está mais na escola, está lá público no Facebook. Então, é necessário ter uma autorização de uso de imagem. Então, isso não é nem tanto a LGPD, entra, inclusive, numa legislação que já existe hoje, já é aplicável. Então, essa dúvida surgiu no outro webinar, acho que é importante a gente ressaltar. Isso, as escolas perguntaram sobre os eventos, né? É um dado, né? Então, você tem que ter uma autorização de uso de imagem. Lá, você faz ela específica para um determinado evento, você vai colocar para que você está coletando a imagem do aluno, né? Onde que você vai publicar, né? Tem isento de custo, né? De uma contrapartida. Qual o prazo que você vai usar isso? Sempre bom determinar um prazo e não para sempre. Né? Então, isso é uma dúvida importante, mas lembrar que hoje já, se você quiser processar a escola, colocar a foto lá no Google, isso já é possível, não é nem LGPD, sim direito de uso de imagem, exatamente. E não é só uma imagem individual também, né? Mas em grupos, se for aquelas imagens de eventos grandes. Você pega e coloca lá para promover a escola, coloca a foto da turma no outdoor. Isso aí já é uso de imagem, né? Então, ter esse cuidado, porque também é bem delicado as normas, né, referente a esse uso. E é algo que já é colocado em contrato, geralmente, também, nas escolas que já estão isso.
Exatamente. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram estar interagindo aqui com a gente? O momento é agora, realmente, né? A gente já está trazendo esse conteúdo para vocês justamente para estar tirando todas as dúvidas e tudo que for aí o caso. Mas se não conseguir pensar agora, não se preocupem, tá bom? Que tem ali a avaliação, para vocês estarem colocando questionamentos, dúvidas, tem um espaço ali também. Isso eu passo para as meninas depois, tá? Elas têm acesso a isso. Inclusive a apresentação que elas utilizaram, elas permitiram estar passando isso para vocês depois. Então a gente tem o e-mail de todo mundo que participou aqui hoje para estar compartilhando esse conteúdo com vocês. Beleza? Bom, Melissa, Karina, eu acho que é isso então por hoje. Obrigada. Tudo bem? Gente, Obrigada. muito obrigado por terem participado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, comentem ali na avaliação, a gente faz o contato pontual, se for o caso, porque a nossa ideia realmente é estar no lado da escola e ajudar vocês em tudo que for necessário aí, tá bom? Legal. Tchau, tchau, pessoal. Abraços.